O remédio natural, que murcha a próstata e melhora a ereção. Após os 50, se você é homem e passou dos 50 anos, tem algo crescendo dentro do seu corpo agora mesmo. E talvez nem perceba. É silencioso, discreto. Mas aos poucos, isso começa a roubar o que você tem de mais íntimo. Sua masculinidade, sua vitalidade, sua confiança. Começa com pequenos sinais. Você acorda 1 ou 2 vezes durante a madrugada para ir ao banheiro. Até aí, parece normal. Depois, sente que o jato da urina está mais fraco. Em seguida, passa a sentir que, mesmo depois de urinar, parece que a bexiga não esvaziou completamente. Isso vai se acumulando com o tempo. E o que era apenas um incômodo se transforma em algo que mexe com o seu humor, o seu sono e até com o seu casamento. E tem mais. A inflamação da próstata não afeta apenas sua bexiga. Ela pressiona os nervos, dificulta a circulação e prejudica o desempenho na hora em que você mais precisa estar confiante. O desejo diminui, a força da ereção também. E muitos homens em silêncio carregam esse peso como se fosse parte inevitável da idade. Mas a verdade é que não precisa ser assim. Há um caminho, e é mais simples e natural do que você imagina. Antes de revelar qual é esse remédio natural que pode murchar a próstata e restaurar sua virilidade, quero fazer um convite. Comente aqui abaixo de que cidade você está assistindo e escreva: "Minha saúde é prioridade." Porque quando um homem decide colocar sua saúde em primeiro lugar, tudo ao redor começa a mudar. Como diz a palavra em Provérbios, o homem sábio enxerga o mal e se desvia. Este vídeo é para homens sábios. Homens que não aceitam o declínio como destino, mas que buscam a restauração como missão. Nos próximos minutos, você vai entender por que tantos homens vivem esse drama sem saber. Vai descobrir o que está por trás do crescimento da próstata e como isso sabota sua virilidade. E, acima de tudo, vai conhecer a solução natural que milhares de homens têm usado para virar esse jogo. Agora que você sabe onde tudo começa, está na hora de entender por que esse problema se tornou uma epidemia silenciosa. A epidemia masculina que quase ninguém fala. No consultório, é cada vez mais comum receber homens que chegam cabisbaixos, desconfiados, como se tivessem cometido alguma falha. Às vezes, é o incômodo ao urinar. Em outras, é a sensação de que perderam o controle do próprio corpo. Mas por trás dessas queixas está algo ainda mais preocupante: o silêncio. Mais da metade dos homens acima dos 50 anos convivem com a próstata aumentada, e muitos nem sequer sabem. Os sintomas são sutis no começo, mas se tornam parte da rotina. Ir ao banheiro com frequência passa a parecer normal. Acordar no meio da noite também. O desejo diminui, a potência falha, mas tudo isso é atribuído à idade. O problema é que este pensamento alimenta uma epidemia. Uma epidemia de homens calados. Homens que não procuram ajuda, que não falam com ninguém, que vão se acostumando com o desconforto. E enquanto isso, a inflamação cresce, a circulação piora e o corpo enfraquece por dentro. Lembro de um paciente que atendi há poucos meses. Arnaldo, 68 anos, trabalhador rural, sempre forte, ativo. Chegou dizendo que sentia vergonha de conversar com a esposa. Estava acordando 4 vezes por noite. Já não tinha vontade de sair de casa. O medo de um acidente urinário em público fazia com que evitasse encontros, passeios e até almoços em família. E o pior, ele achava que aquilo era o normal da idade. Mas não era. Aquilo era o resultado de um processo inflamatório ignorado por anos. Arnaldo não tinha um problema com a idade. Ele tinha um corpo pedindo socorro. Essa história se repete com milhares de homens. E não é só uma questão física. É uma ferida emocional. O homem começa a se sentir pequeno, inseguro, incapaz de oferecer aquilo que sempre considerou parte da sua identidade, sua força, sua presença, sua virilidade. E o mais cruel é que isso poderia ser evitado com uma simples mudança de atitude. A inflamação da próstata tem solução,
e ela começa com informação. Quando o homem entende o que está acontecendo, ele pode agir. Ele pode recuperar o controle do próprio corpo. E pode fazer isso sem depender exclusivamente de remédios químicos. Mas, para agir com sabedoria, é preciso enxergar com clareza. E isso começa entendendo exatamente por que a próstata aumenta, o que está por trás disso tudo e por que isso afeta diretamente a força da ereção. Porque sua próstata cresce e sabota sua virilidade. A próstata é uma glândula pequena, mas com enorme influência na saúde do homem. Ela está localizada logo abaixo da bexiga e envolve a uretra, que é o canal por onde a urina e o sêmen passam. Quando tudo está bem, você nem lembra que ela existe. Mas quando começa a inflamar e crescer, o corpo todo sente. Imagine uma esponja absorvendo água demais. Ela incha, pressiona tudo ao redor e bloqueia a passagem. É isso que acontece com a próstata quando está aumentada. Ela aperta a uretra, reduz o fluxo urinário e impede a bexiga de esvaziar corretamente. O resultado é aquele jato fraco, aquela urgência constante e a sensação de nunca estar completamente aliviado. Mas o impacto vai além do banheiro. O crescimento prostático afeta diretamente a circulação na região pélvica. E circulação comprometida significa menor irrigação sanguínea para os corpos cavernosos do pênis. Sem um bom fluxo de sangue, a ereção perde força, consistência e duração. Aos poucos, o desejo esfria e o desempenho diminui. Existe também uma relação hormonal envolvida. Com o passar dos anos, os níveis de testosterona diminuem naturalmente. Mas quando a próstata está inflamada, esse desequilíbrio se agrava. O corpo converte mais testosterona em um hormônio chamado dihidrotestosterona, que alimenta ainda mais o crescimento prostático. É um ciclo vicioso. Quanto mais inflamada, mais cresce. Quanto mais cresce, mais afeta os hormônios. E quanto mais os hormônios se desregulam, maior o prejuízo para a virilidade. Além disso, há o papel silencioso da inflamação crônica. Ela não dá sinais intensos no início, mas corrói os tecidos, afeta os vasos e interfere no funcionamento natural do corpo. É como se o sistema estivesse operando com freios travados. Nada flui como deveria. O corpo do homem envelhece, mas não precisa envelhecer com sofrimento. A perda de potência não é uma sentença. A dificuldade em urinar não é um destino. A próstata só inflama e cresce porque há um desequilíbrio acontecendo. E este desequilíbrio pode ser revertido. Existem compostos naturais que agem como desinflamadores potentes, restauram o equilíbrio hormonal e devolvem a circulação ao seu ritmo ideal. Quando usados com sabedoria, esses recursos naturais têm o poder de interromper esse ciclo e trazer de volta aquilo que parecia perdido. E é exatamente isso que homens como Arnaldo e tantos outros descobriram quando passaram a utilizar uma substância que a ciência quase esqueceu, mas que a natureza guardou como um verdadeiro presente para o homem maduro. O fruto esquecido, que murcha a próstata e devolve sua força. No coração das florestas do sudeste americano, cresce uma palmeira de folhas largas e frutos escuros. Pequena, discreta, mas com um potencial imenso. Esse fruto é conhecido como Serenoa repens, ou simplesmente sol palmetto. Durante séculos, povos nativos o usaram para tratar distúrbios urinários e reequilibrar a energia do corpo masculino. E hoje, a ciência confirma o que a sabedoria popular já sabia. Estudos clínicos demonstraram que o extrato dessa planta possui compostos que atuam diretamente na enzima responsável pela conversão exagerada da testosterona em dihidrotestosterona, o hormônio que estimula o crescimento anormal da próstata. Ao bloquear esse processo, o sol palmetto ajuda a murchar a próstata naturalmente, reduzindo os sintomas urinários e devolvendo o fluxo normal da vida. Mas seu efeito não para aí. Ele também possui propriedades anti-inflamatórias, que reduzem o inchaço e aliviam a pressão ao redor da uretra.
e, ao melhorar a circulação na região pélvica, auxilia diretamente na função erétil. É como se o corpo finalmente voltasse a respirar com liberdade. No entanto, o verdadeiro poder acontece quando o Sol palmeto é combinado com outros dois aliados naturais. O primeiro é o zinco quelado, um mineral essencial que participa diretamente da produção de testosterona e fortalece os tecidos da próstata. Sem zinco suficiente, o sistema hormonal masculino entra em desequilíbrio e a recuperação fica comprometida. O segundo é o Pygeum africanum, uma planta africana estudada por seu efeito protetor sobre a bexiga e a próstata. Ele ajuda a reduzir o número de idas ao banheiro à noite, melhora o esvaziamento da bexiga e potencializa a ação do Sol palmeto. Esses três componentes formam um verdadeiro protocolo natural. Juntos, eles agem sobre a raiz do problema. Desinflamam, regulam, fortalecem. Não mascaram sintomas, mas restauram o funcionamento pleno do corpo masculino. Em muitos casos, homens que estavam prestes a se submeter a cirurgias encontraram nesse trio uma resposta natural, eficaz e duradoura. A inflamação diminuiu, o sono voltou, a energia reapareceu. E com ela, a confiança, a autoestima, a força vital. Foi justamente por isso que reunimos esse conhecimento em um material especial. Um guia prático com receitas e protocolos naturais baseados em anos de experiência clínica. Se você deseja dar esse passo de forma consciente e comprometida com sua saúde, o link para o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele pode ser a chave para um novo ciclo na sua vida. Um ciclo de recuperação, dignidade e vigor. A história de Seu João e a volta por cima, que inspirou até os netos. Seu João chegou ao consultório num dia chuvoso, com o semblante cansado e um olhar vazio. 71 anos, aposentado, avô de 5 netos. Sentou-se devagar, ajeitou o chapéu no colo e disse com a voz baixa: "Não estou mais conseguindo ser eu mesmo." Nos últimos 2 anos, sua vida havia mudado drasticamente. Acordava de hora em hora durante a madrugada para ir ao banheiro. Sentia dor, ardência, dificuldade para esvaziar a bexiga. Acordava mais cansado do que quando se deitava. Parou de caminhar de manhã, deixou de ir à igreja, cancelou um almoço de família atrás do outro. Sua esposa, que o acompanhava em silêncio, apenas abaixava os olhos enquanto ele falava. O que mais o doía, porém, não era o corpo, era o constrangimento, a vergonha. Sentia-se distante da mulher com quem vivia há quase 50 anos. Tinha medo do fracasso, de decepcioná-la, de parecer frágil. E o pior era pensar que tudo aquilo talvez fosse permanente. Após conversar com ele, compreendi que seu corpo precisava de um reinício. Iniciamos um protocolo natural simples, ajustado à sua realidade, usando os mesmos recursos que apresentei há pouco. Serenoa repens, zinco quelado, Pygeum africanum, pequenas mudanças alimentares e, acima de tudo, comprometimento diário com a própria saúde. 3 semanas depois, ele voltou. A voz estava mais firme, dormia melhor, urinava com mais controle. Acordava apenas uma vez à noite, sem dor, sem desconforto. Em 2 meses, voltou a caminhar com a esposa. Em 3, me contou sorrindo que havia conseguido dançar com ela no aniversário de casamento. Disse que sentiu algo que há muito não sentia: orgulho de si mesmo. E sabe o que mais chamou minha atenção? Seus netos o esperavam na sala de espera. Ele saiu de lá abraçado com 2 deles, contando piadas, como se tivesse recuperado mais do que a saúde física. Tinha recuperado a alegria de viver. Histórias como a de Seu João mostram que envelhecer não é sinônimo de desistir. O corpo é capaz de se regenerar quando recebe o estímulo certo. E quando um homem volta a confiar em si, toda a família volta a confiar nele também. Porque a saúde de um homem é alicerce para os que o cercam. E esse alicerce pode, sim, ser restaurado.
O que acontece? Se você ignorar os sinais, a maioria dos homens espera o problema se agravar para tomar uma atitude. Mas o corpo não espera. Ele envia sinais. Um desconforto ao urinar, uma ereção mais fraca, um cansaço que não se explica. E se esses sinais forem ignorados, o que hoje é apenas um incômodo pode se transformar em algo irreversível. Quando a próstata continua crescendo sem controle, a pressão sobre a uretra aumenta, a bexiga enfraquece e o risco de infecções se multiplica. Em muitos casos, a única saída se torna uma cirurgia. Em outros, o uso contínuo de medicamentos com efeitos colaterais que minam a vitalidade. Mais do que isso, há o impacto emocional. Homens que se isolam, evitam a intimidade, afastam-se da família e entram em ciclos silenciosos de ansiedade e tristeza. Estatísticas revelam que 1 em cada 4 homens com hiperplasia prostática avançada precisará de intervenção cirúrgica nos próximos anos. Isso sem contar os que desenvolvem inflamações crônicas, retenção urinária severa e perda de função sexual completa. Tudo isso poderia ser prevenido com uma ação simples, iniciada no tempo certo. A questão não é apenas o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer daqui a 5 ou 10 anos se nada for feito. Porque o corpo de um homem amadurece, mas também cobra o preço das escolhas, ou da falta delas. Foi exatamente por isso que organizamos com tanto cuidado o nosso material especial. Um guia prático, direto, com receitas, combinações e estratégias naturais que ajudam a reduzir inflamações, restaurar o equilíbrio hormonal e proteger o seu corpo do desgaste silencioso que tantas vezes passa despercebido. Este guia foi pensado para homens que querem mudar o rumo antes que seja tarde. Está disponível aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se trata de uma solução mágica, mas de um caminho real, possível, embasado na prática clínica e no que funciona de verdade. Porque a vida não espera, e a saúde não se recupera por acaso. Ela precisa ser cultivada com sabedoria, disciplina e decisões firmes. Quando você escolhe cuidar de si, você escolhe continuar sendo referência, força e presença na vida de quem ama. E isso começa com um passo, um só. O passo de não ignorar mais os sinais. Escolha a saúde ou o silêncio. A decisão está nas suas mãos. Todo homem chega a um ponto em que precisa decidir entre continuar ignorando o que sente ou assumir o controle do próprio corpo. Entre aceitar a limitação como destino ou buscar o renascimento da sua força. Essa escolha não é feita de uma só vez. Ela acontece em pequenos gestos diários, nos alimentos que se consome, nas palavras que se escutam e nos cuidados que se permite receber. Há homens que se calam, se encolhem, se apagam com o tempo. Outros decidem que não vão se render, que vão lutar com o que têm, do jeito que dá, mas não vão aceitar viver pela metade. E estes, quase sempre, encontram o caminho da restauração. A virilidade não está apenas no corpo, ela começa na mente, passa pela coragem e se revela na ação. Quando um homem escolhe cuidar da saúde, ele está dizendo ao mundo que ainda tem planos, que ainda tem algo a construir, que ainda quer ser presença viva na vida dos seus. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Mas enquanto há vida, há espaço para recomeçar. Então, eu pergunto a você, o que vai fazer com o que aprendeu até aqui? Vai deixar para depois? Vai fingir que não é com você? Ou vai agir como quem entende que saúde é patrimônio e não promessa? Escreva nos comentários se você acredita que é possível reverter este quadro de forma natural. Quero te ouvir. Sua experiência pode inspirar outros homens que hoje estão em silêncio. E não se esqueça, nosso guia de receitas para não ficar doente está disponível aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele foi construído para apoiar você nesta decisão com base em práticas testadas e aprovadas no dia a dia clínico. Cuidar da saúde hoje é garantir dignidade amanhã. Que esta escolha seja sua.
firme e consciente, porque um homem que decide viver com vigor vive com propósito. E onde há propósito, há vida que se renova.